Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? Neste vídeo eu te trago sobre proposta milionária para o Roberto, porém, Corinthians tenta sim a permanência do Yuri e vou trazer tudo atualizado para vocês. Neste mesmo vídeo vamos falar sobre Anderson Talisca, pode ser jogador no Corinthians. O contrato do jogador já está para encerrar e o sonho dele é jogar no Corinthians. Vou trazer para vocês todos os detalhes aí, se existe negociação ou não, tudo sobre Anderson Talisca aí no Corinthians. Transferban já não existe mais, tá, Fel? Corinthians livre para registrar jogadores e vou também atualizar vocês sobre Fabrício Angileri, se fica ou não no Corinthians. Ó, o vídeo tá imperdível. Você tem que ficar aqui até o final do vídeo para você acompanhar tudo aí e ficar tudo atualizado sobre o que acontece com o Coringão, nosso clube do coração. E não se esqueçam, tá? Saindo daqui, você já vai lá no Corintianeiro 2.0, que vamos fazer aí um mercado da bola do vai e vem. Quem pode chegar no Corinthians e quem pode sair. Vou pegar todos os jogadores que o Corinthians negocia hoje e falar para vocês a possibilidade de cada um desses atletas chegar no Corinthians, tá? Então você não pode perder. Saindo daqui, corre lá no Corintianeiro 2.0, que vou trazer um outro vídeo para vocês, tá? Se você não é inscrito no nosso segundo canal, não tem importância, não tem importância. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário. É só você clicar lá e acessar o nosso segundo canal. Certo, fiel? Chega de enrolação, bora falar do nosso Coringão. Quero começar aqui com o Fabrício Angileri, tá? Marcelo Paz iniciou as tratativas de renovação com o jogador, porém, não há aí um acordo financeiro. Não chegaram a um acordo financeiro entre Corinthians e Fabrício Angileri para uma renovação de contrato. E o Marcelo Paz já vem fazendo um ótimo trabalho desde quando foi contratado. O Marcelo Paz ele já vem fazendo a diferença no Corinthians e o próprio Marcelo Paz já foi curto e grosso com o Fabrício Angileri. Chegamos no nosso valor limite. Deste número aqui o Corinthians não vai passar. Então não existe esse negócio, porque o time me quer, o outro time quer fazer uma proposta para mim sair, essas estratégias de empresário para o clube ir lá e aumentar o salário do cara. Olha, se não aumentar vai me perder para outro. Não existe isso, tá? O Marcelo Paz já deixou bem claro. Aqui pode ser outro clube que pode estar contratando, pode ser proposta da China, pode ser proposta multimilionária que pode acontecer para você. A gente não vai cobrir. A gente chegou no número X. O número que podemos gastar é esse. Basta você aceitar a renovação ou não, tá? Então está nas mãos, a situação hoje do Fabrício Angileri está nas mãos do próprio jogador, tá? Então ele vai decidir aí se quer continuar no Corinthians ou não. O Corinthians já deve ter uma resposta aí nos próximos 3 dias aí para frente. O Corinthians já terá uma resposta do Fabrício Angileri, se ele continua no clube ou não. O que vocês acham, fiel, sobre o Fabrício Angileri? O que vocês acham? Você acha uma boa o Corinthians continuar com ele? Você acha que o Corinthians tem que procurar outro lateral? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Na minha opinião, eu acho, sinceramente, que o Fabrício Angileri é um cara que faz bem pro elenco. Não é um cara que compromete quando joga, não é um cara que, vamos dizer assim, é melhor do que o Hugo, não é um jogador que, na minha humilde opinião, deixa a desejar sempre quando ele entra. Ele não é aquele jogador espetacular, mas faz aquele arroz com feijão bem feito, tá? E pode ser improvisado na zaga também. E o Corinthians vai disputar 5 competições. Estamos falando aqui que vai ter competições simultâneas, onde a gente vai precisar de um elenco mais extenso para conseguir aí dividir todas as competições, tá? Então eu acho que o Fabrício Angileri seria uma boa renovação, mas depende dele, tá? O Corinthians já chegou aí nas condições financeiras que poderia chegar. Comentem, porque eu quero saber toda a sua opinião referente a isso, que inclusive vou responder todos os comentários de vocês, tá? Fiel, bora partir aqui então para as outras informações do Corinthians. Antes de eu falar sobre Anderson Talisca, tá? Antes de eu falar sobre o Yuri Alberto, quero trazer para vocês que o Corinthians já tinha pago aquela dívida com o Santos Laguna, tá? O Corinthians nos últimos 10 dias atrás gastou mais de 80 milhões de reais, pagou 40 milhões para o Matias Rojas, vou arredondar os números, tá? 40 milhões para o Félix Torres e 7 milhões aí para o Centro Nacional de Resoluções de Disputas, tá? A CNRD, aí 7 milhões e pouco. Então foi praticamente aí 80 milhões de reais que o Corinthians gastou nos últimos 10 dias, onde o Corinthians conseguiu se livrar do transferban. O Corinthians aguardava a FIFA tirar o Corinthians do transferban, já tirou. O Corinthians hoje já se encontra livre para registrar jogadores, tá? E podia contratar, mas não podia registrar, não adiantava nada. Então agora, toda negociação que o Marcelo Paz partir para negociar, o jogador já sabe que o Corinthians está sem o transferban. Com isso, dá ao Corinthians aí uma, vamos dizer assim, não uma moral, tá? Mas dá aí o jogador mais segurança para negociar com o Corinthians.
Detalhe importante, tá, fiel? Corinthians já entrou em conversas com o presidente do Tajeres, tentando fazer o mesmo esquema que ele fez com o Matias Rojas e o Félix Torres, tentando abaixar os juros para o Corinthians ir lá e quitar também a dívida aí do Tajeres, tá? Fora que vai ter o Alex Santana também e o Charles do Militant, se eu não me engano o nome do time, é um nome difícil de pronunciar, tá, fiel? Vocês me desculpem se eu errei. Então o Corinthians também tem essas dívidas mais pequenas. Mas o mais importante, o mais urgente, o Corinthians já quitou, onde eram as dívidas mais pesadas, as mais caras, tá? Mas o Corinthians já deu andamento em conversas aí para tentar já quitar o Rodrigo Galo também e as outras questões financeiras do Timão, certo? Eu não vou dar o parabéns pro Osmar Stab por isso, nem para nenhum cara que esteja lá no Corinthians, a não ser o Marcelo Passos que chegou agora, tá? Eu não vou, porque o Corinthians, cara, essa situação que ele está, foram essas mesmas pessoas que colocaram ele lá, tá? O Osmar Stab teve o votinho dele lá pro Corinthians, até venda de jogadores compartilhar aí uma porcentagem com a Caixa Econômica Federal, tem um voto dele lá, do Ronaldo Giovanelli, do Rosalá Santoro, tem votos lá de muitas pessoas importantes que fazem parte do Corinthians, ou que está no conselho do Corinthians. A situação de transfer ban está lá porque eles deixaram o Corinthians chegar lá, então eu não vou aqui dar os parabéns pela quitação das dívidas, tá? Não vou mesmo. De repente, se fosse outro presidente, poderia quitar uma e adiar as outras, né? Pode até ser isso, mas eu não vou dar os parabéns porque eles estão fazendo mais do que obrigação. Um time do tamanho do Corinthians jamais, repito aqui, jamais deveria estar na situação do que chegou de transfer ban. Não vou comemorar isso como um título, filho. Muitas pessoas estão aí soltando foguete porque o Corinthians é o transfer ban. Isso é mais do que a obrigação deles, tá? Mas o Corinthians nem devia ter chegado nessa situação. Pelo menos é o que eu penso. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Bora falar sobre o Yuri Alberto, tá? Porque chegou proposta para o Yuri Alberto diferente da Roma. Agora chegou do Lazio de 24 milhões de euros para o Yuri Alberto. A proposta é muito boa, é uma proposta melhor do que o da Roma. Porém, o Corinthians tenta convencer, olha, informação do canal do Corintianeiro para vocês. O Corinthians tenta convencer o Yuri Alberto a ficar mais um ano, tá? Tenta convencer. Não sei se vai conseguir, não sei se o Corinthians vai fazer uma oferta de aumento salarial para o Yuri. Para tentar convencer, deve fazer, e eu acho que o Corinthians faz isso muito bem. Ah, Corintianeiro, eu acho que o Yuri já ganha muito, ele já devia sair. A questão que o Corinthians imagina de todo esse cenário envolvido é que 50% da venda do Yuri Alberto vai para o Zenit. Os outros 50% vai para o Corinthians, mais 10% do agente do André Cury. Então o Corinthians aí vai ficar com 40% da venda do Yuri Alberto. Não é um dinheiro que vai render para o Corinthians. E você pegar 40% da venda do Yuri Alberto, não dá para você trazer um centroavante igual o Yuri Alberto. Vocês estão entendendo? O Corinthians trazer um cara igual o Yuri Alberto vai ter que gastar mais do que 40% da venda dele. Então para o Corinthians não compensa. Então ele já está analisando uma nova proposta para tentar convencer o Yuri Alberto a ficar mais um ano. Só que não é fácil, tá, fiel? O Yuri Alberto tá super empolgado com essa ideia de Europa. Não vou mentir para vocês. As últimas informações que chegou para mim é que é muito difícil segurar, mas o Corinthians está tentando, tá? Marcelo Passos está tentando convencer o Yuri Alberto a ficar aí pelo menos mais um ano no Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, compensa demais, como eu disse aqui para vocês, o Corinthians faria um gol de placa se conseguisse segurar o Yuri Alberto por mais um ano. Porque aí você já mantém o Memphis, você já mantém o Yuri, você tenta manter mais alguns jogadores ali. Com a chegada de mais um atleta, vai ser um Corinthians mais forte do que esse que foi campeão, onde a gente pode aí querer sonhar com alguma coisa, tá? Mas ainda precisa contratar. Por enquanto são negociações também de jogadores que não chegou, que inclusive lá no canal do Corintianeiro eu vou esclarecer isso para vocês, mas precisamos contratar para se tornar um time forte e conseguir alcançar os nossos objetivos, tá? Então Yuri Alberto pode ficar no timão, hein, fiel? Quem sabe, tá? Mesmo sendo difícil, mas quem sabe. Da outra vez ele estava quase certo para ir embora também e ficou, tá? Quem sabe aí o Marcelo Passos, com toda a sua habilidade, consiga convencer o Yuri a ficar no timão. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E vamos encerrar aqui com Anderson Talisca, tá? Fiel, eu sempre trouxe aqui informação no canal que Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira, que o Corinthians não vai contratar nenhum jogador medalhão, nenhum jogador de grande nome. Eu sempre trouxe aqui para vocês, sempre deixei claro isso, tá? Não estou mudando de opinião, são informações que chegam. O Anderson Talisca, se vir para o Corinthians, vai ser porque ele quer. Porque ele sempre disse, eu estou informando, eu não estou opinando o que eu acho que pode acontecer. Eu estou informando vocês, tá?
O Anderson Talisca disse que quer encerrar sua carreira no Corinthians. O Anderson Talisca disse que o seu sonho é jogar no Corinthians. Então, ele tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano, deste ano, tá? O contrato dele está para vencer. E ele pode conseguir uma rescisão lá para jogar no Corinthians. Se não conseguir nessa janela, pode ser na segunda janela que ele vai ficar sem clube. Mas ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time e não vai renovar com o Fenerbahçe. Pelo menos no dia de hoje, na data de hoje, no minuto de hoje, não existe uma renovação. Então pode ser que ele saia até nesta janela. Mas para dar certo o Anderson Talisca jogar, foi informação que chegou para mim. Corintianeiro, para dar certo essa negociação, existe o interesse do Corinthians sim, e o jogador já admitiu sua vontade. Para dar certo, o Anderson Talisca vai ter que abrir mão de um salário alto, tá? Porque o Corinthians paga o que paga para o Memphis por causa da nossa patrocinadora Master. O Corinthians não tem condição financeira hoje de pagar aí 3 milhões de reais para o Anderson Talisca, tá? Do próprio bolso. Então, se o Anderson Talisca quiser jogar no Corinthians, se realmente for o sonho dele, existe sim essa vontade do Corinthians ter o Anderson Talisca, e existe sim um início de diálogo entre Corinthians e Anderson Talisca? Existe. Estou trazendo isso aqui para vocês, tá? Para depois, se acontecer, vocês não falar que eu sou engenheiro de obra pronta. Mas eu já vou deixar frisado, eu vou deixar aqui em observação para vocês que não é fácil. Não é fácil, tá, Fel? É difícil, porque depende do jogador. Situações que não está na mão do Corinthians, que não depende dele, que depende do jogador, é tudo difícil, tá? Então depende dele querer ganhar menos para vir jogar no Brasil e realizar o sonho dele, que ele disse que é de jogar no Corinthians, tá? Mas sim, existe um diálogo entre Corinthians, ou Marcelo Paz e Anderson Talisca aí. Quem sabe, né, Fio? O contrato dele já vence agora no meio do ano. Se não der certo para agora, no meio do ano ele tá livre no mercado. Se realmente for o sonho dele, oportunidade de ouro tá aí, tá? Mas eu acredito ainda que pode surgir uma esperança, né? O Corinthians é muito grande, né, cara? O Corinthians é gigante. Quem sabe isso possa acontecer e esse pequeno diálogo virar uma conversa avançada pro Anderson Talisca vir jogar no nosso timão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. Olha, já vai lá. Vai lá no Corintianeiro 2.0. Se não tiver postado, cara, espera aí uns 5, 7 minutinhos que já vai estar postado lá para vocês aí o segundo vídeo do Corintianeiro. Certo? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!